Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo aí na sua casa, no seu aparelho celular, no seu tablet, no seu iPhone, no seu iPad, em qualquer aparelho que você esteja na condição de portar. Aqui quem está falando é o professor Pedro Gabriel, vulgo PG, show? Não estou na condição, porém, estou vindo aqui para poder falar com você sobre o nosso módulo 4, beleza? Módulo que fala sobre a estrutura interna da Terra, belezinha? Então, essa questão aí, galera, acaba sendo muito importante para a tua vida, porque o estudo do relevo, ele vai permitir que você aprenda posteriormente, tá? Outros aspectos do próprio relevo e depois ele vai interferir no estudo do solo, no estudo do clima. Então é um conteúdo muito importante, tá? E nesse módulo 4, a gente fala sobre a estrutura interna da Terra. O que significa isso? A gente está falando sobre de que maneira a Terra se formou e como ela está no dia atual, beleza? E aí você vai descobrir algumas coisas bem interessantes, como por exemplo, que a Terra tem 4,6 bilhões de anos e que ela tem um tempo diferente do nosso tempo, do nosso tempo de vida, beleza? Então, ó, vem com o tio que vai dar tudo certo, tá? Olha aí que maravilha. Galera, nesse primeiro slide aí a gente está falando um pouquinho sobre a formação da Terra, sobre a estrutura e a formação da Terra, tá? Por quê? A estrutura geológica que a gente está falando aí, ou seja, onde a gente constrói, onde a gente vai viver, onde vai construir a cidade, a casa, enfim, tudo aquilo que a gente está trabalhando aqui nessa questão, ela é representada por uma natureza de rochas, ou seja, ela é representada por uma formação que não começou agora e que não está viva agora, ela já está aí há muitos tempos, há muitos milhões de anos, há muito tempo, perdão, há muitos milhões de anos, em alguns lugares, bilhões de anos. Então qual é a ideia? A ideia é tentar te mostrar que a Terra, apesar de ser algo bem familiarizado com a Terra tem uma idade muito diferente daquela que nós temos, que nós vivemos. A gente vai viver, por exemplo, digamos que você viva 100 anos. Cara, 100 anos para a Terra, para a geologia, não significa nada. 100 anos não representa nem um pedaço ridículo do que é uma era geológica, beleza? Aí tu fala assim, que isso, professor? Nem, pode confiar em mim. É porque a Terra ela tem uma diferença. Ela tem 4,6 bilhões de anos e ela trabalha com o tempo que nós chamamos de tempo geológico. O nosso tempo, o tempo que a gente vive, é o tempo histórico, beleza? Aquilo que aconteceu há 6 anos atrás, pô, tu não lembra mais de nada. Outro lembra ou não quer lembrar, outro quer esquecer. Mas, pô, tu tem flash na tua cabeça sobre isso. Porque 6 anos para você já representa muita coisa. Agora, para a Terra não quer dizer nada, jovem. Para a Terra, aquilo que tem 1 milhão de anos continua sem simbolizar basicamente nada, beleza? Porque o tempo da Terra é diferente do nosso tempo. Aí você vai falar, poxa, PG, mas eu não entendo isso não. Então agora tu vai entender, vem contigo, olha só. Nesse slide aí você está vendo, ó, a idade da Terra, show? Você tem aí uma espiral, e aí você tem 4 eras geológicas, olha aí que maravilha. O pré-cambriano, o paleozoico, o mesozoico e o cenozoico. São eras geológicas, são períodos que recortam-se da Terra, igual você, tu não tem adolescência, tu não tem primeiramente, né, maternal, depois você tem infantil, depois você tem adolescência, depois você tem a fase adulta, enfim. Aí depois você vira adulto, depois você não tem pedaços que representa a idade adulta, depois você tem a parte idosa, que já é adulto, mas já é idoso. Enfim, você tem divisões, né, na sua idade. A Terra também tem, e é por isso que a Terra tem essa nomenclatura que a gente está falando aí. O pré-cambriano, que é o mais velho de todos, é a era muito antiga, tá? Onde se formaram as primeiras rochas, onde se formaram aí os escudos cristalinos, que são uma estrutura de relevo que posteriormente a gente vai trabalhar. Você tem aí o Paleozoico, que representa aí uma era antiga, de onde vieram grandes reservas de carbono, ou seja, petróleo e carvão. No Mesozoico é a parte que tu mais conhece, porque vem aquela partezinha lá dos dinossauros. Olha aí que maravilha. Os dinossauros, né, que você aprendeu aí, ó. Você lembra que você já escutou essa expressão? Ah, os dinossauros morreram, foram soterrados e viraram petróleo. Então, tu aprendeu errado, né? Por quê? Porque o dinossauro, ele é do Mesozoico e veio depois da formação das grandes reservas petrolíferas. Então, na verdade, aí é um erro. Na verdade, o que gerou o petróleo e o carvão foram as samambaias, né? No caso do carvão, pteridófitas, você que estudou biologia já, ciências. E no caso, né, do petróleo, as algas, né? Que entraram em decomposição em ambientes aquosos. Por isso que deram origem aí ao petróleo. Alegria?
E aí você tem o seguinte, Neizão, olha só que maravilha. Essa era mesozoica, ela depois representa uma era intermediária, né? E depois vem o Cenozoico, que representa aí a parte mais recente, mais jovem da Terra. Ele dividiu em dois pedaços, o terciário e o quaternário. Mas o fato é que, tanto, olha o homem aparecendo lá no finalzinho. Opa, tu vê como é que a idade humana, né, o tempo de vida humano, ele praticamente vamos botar assim, ele é muito, muito desprezível para a Terra, no sentido de tempo, beleza? É óbvio que o homem é importantíssimo, né, para a transformação. Estou querendo dizer que no que se refere a tempo, a Terra é muito mais velha, beleza? Show, nem? E aí tem uma tabelinha legal aí para te mostrar, ó, as eras geológicas, né, quais são as relevâncias no mundo, né, no mundo que você vive, e também aí, ó, no Brasil, o que trouxe de consequência para a nossa vida, tá? Show, nem? Fala que sim, belezinha? Então vem, ó, aí sim, ó, camadas da Terra. Isso aí você aprende assistindo aquele filmezinho maneiro chamado Núcleo, Missão ao Centro da Terra. Não é o Viagem não, hein? Que o Viagem ao Centro da Terra é uma fábula, aí é uma parada toda diferentona, entendeu? Tem dinossauro, tem o cara atendendo o telefone celular no núcleo da Terra, enfim, tem umas paradinhas assim. Agora, o Núcleo Missão ao Centro da Terra, não. É um filme que mostra bem isso aí pra você. Apesar de ter, né, algumas paradas meio viajadas, né, porque é ficção, o filme é filme, só que as camadas da Terra são objetos de estudo da geologia e também você pode aprender vendo esse filme aí, Núcleo, Missão ao Centro da Terra. Existem basicamente três camadas, tá, galera? Você está vendo aí. Tem o núcleo, né, que pode ser dividido em interno e externo. Você tem o manto, né, que também pode ser dividido. Alguns livros colocam, em vez de manto externo, a palavra manto superior, a expressão manto superior. Às vezes também colocam astenosfera, beleza? Astenosfera. E o manto você vai ver que ele tem uma importância legal, né, para a Terra. E em cima, né, que é a parte mais fina, né, é a crosta terrestre. Geralmente o que o professor de geografia faz contigo? Aquela clássica comparação, analogia com o ovo, tá? Você pega o ovo, né? Ele tem a gema, a clara e a casca, beleza? E aí fazendo um ovo cozido, a gema do ovo vai ser o núcleo, a clara do ovo vai ser o manto e a crosta terrestre vai ser a casca do ovo, a parte mais fina. Alegria? Belezinha, né? E aí entre essas camadas, entre o núcleo e o manto, você tem a descontinuidade de Gutenberg. Descontinuidade representa uma zona de transição, beleza? Entre o núcleo e o manto. E depois do manto para a crosta, você tem aí também uma descontinuidade, né, que é a chamada descontinuidade de Mohorovičić, que também é chamada de Morro, né, pelos livros. Show? Descontinuidade. Parece nome de lateral, né, do Shakhtar Donetsk, né, de times do leste europeu, né, da Ucrânia, ou o lateral esquerdo do Zenit São Petersburgo da Rússia, enfim. Parece nome de lateral esquerdo, mas é o nome do cidadão, beleza? Descontinuidade de Mohorovičić, tá? E aí, ó, o núcleo, ele é composto basicamente por níquel e ferro, tanto que ele é chamado de NiF, show? Ele tem uma subdivisão, o núcleo interno vai ser sólido, e aí você vai me perguntar, mas qual é, PG? Como é que o núcleo pode estar lá dentro da Terra e pode ser sólido se lá a temperatura é altíssima? Então, o que vai segurar o núcleo sólido é a pressão atmosférica. Lembra aquela formulazinha da física que você aprendeu? PVT Povotó ou Povotó PVT? Então, existe uma relação entre a pressão, o volume e a temperatura, No caso do núcleo, o que acontece? Quanto mais a pressão lá embaixo é aumentada, mesmo com a temperatura alta, ele não permite que a rocha, né, que esse metal ele derreta, por isso que ele está sólido. Só que aí, a parte de fora do núcleo, a gente chama de núcleo externo. E esse núcleo externo ele vai ser líquido, belezinha? Então o núcleo interno é sólido, o núcleo externo é líquido. Show? Aí você vai ter um manto depois, ó, que tem uma profundidade menor. Não pode esquecer isso. O núcleo é a maior camada, é a camada mais profunda, apesar de você querer confundir, tá? O manto é o segundo, né? Tá em segundo lugar. Ele vai ter basicamente aí ferro e magnésio, o material pastoso que a galera chama de magma, beleza? De vez em quando você vê, né, saindo do vulcão, é a lava do vulcão, show? Tem uma temperatura altíssima, beleza? E esse manto, ele tem uma característica que nele existem aí correntes que circulam, correntes de convecção que circulam e movimentam as placas tectônicas, ocasionando aí pra gente algumas consequências,
como o tectonismo, como o choque de placas tectônicas que vão gerar os abalos sísmicos. Então essa movimentação é muito importante. O manto ele é importantíssimo para a Terra, porque nele é que existe as correntes que movimentam as placas tectônicas. Alegria, né? E aí você tem a 3, que é quem? A crosta terrestre, que é a parte mais fininha da Terra, beleza? Tem lugar que tem 5 km, tem lugar que tem 70 km, mas o fato é que ela representa a parte menorzinha, a parte mais fina da nossa Terra. E é por isso que ela também tem uma divisão, que é a chamada Cial e a chamada Cima, beleza? Que não saiu aí, ó, foi cortado. Mas você tem a Cial, beleza? Que fica na parte superior, é a crosta continental, e você tem acima, né, SiMa, que é silício e magnésio, né? Cial é silício e alumínio e cima silício e magnésio. Essa crosta acima, ela fica na parte mais interior, ela é mais densa, por isso que a camada cial fica em cima e a camada acima fica embaixo. Olha que maneiro, para tu poder, né, achar interessantíssimo. Então, cial é a parte leve da crosta terrestre e cima é a parte pesada, vamos colocar assim, da crosta terrestre. Alegria? Show, nem?